Buenas, amigos do campo, sejam todos muito bem-vindos ao Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos para vocês as melhores, mais completas e atualizadas informações trazidas por especialistas e também por quem vive do campo e para o campo. Se você é produtor rural, possui uma atividade no campo, é prestador de serviços ou pretende investir neste setor, você está no lugar certo, então fique aqui com a gente porque este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Para você que está chegando agora, você está no Dúvida Rural, este é o seu canal de respostas do meio rural. E nós estamos hoje com o professor Dr. André Felipe Hess, que é doutor em manejo florestal pela Universidade Federal de Santa Maria e professor desde 2007 do curso de Engenharia Florestal da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Centro de Ciências Agroveterinárias do CAV em Lages, para que a gente possa conversar um pouco sobre floresta plantada, né? Certo. Professor André Felipe Hess, seja muito bem-vindo aí, né? Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, né, participar desse canal de Dúvida Rural. Obrigado, professor. A gente vê, né, professor, que principalmente na nossa região aí, né, as florestas hoje estão muito por conta de grandes empresas, mas uma dúvida que a gente tem é que aquele produtor que é independente, aquele investidor que trabalha de forma independente, é possível que esse tipo de profissional, digamos assim, né, que procura trabalhar de forma independente, ele possa fazer dinheiro com floresta plantada? Certeza, Alex, né? Tudo depende do objetivo e condução da floresta. Então a gente tem os especialistas, né? Tem engenheiros florestais, né, formados na região e que possuem esse conhecimento para prestar serviços, né, na hora de condução. O importante sempre é ter em mente o objetivo, o planejamento a que destina aquele uso da floresta e a condução, né? Porque se você não conduz de forma adequada, não faz um manejo correto, você tem, de certa forma, uma menor rentabilidade, né, com a floresta no final do período de rotação. Pois é, professor André, porque para quem procura investir de forma independente, né, esse planejamento talvez seja uma das coisas que mais pese, né, nessa hora de pensar, bom, vou começar a investir em floresta, como é que eu devo me planejar? Né? Quais são digamos assim, os passos que esse produtor independente, esse investidor deve seguir para que ele, né, faça um bom planejamento? Quais são os itens desse planejamento que ele deve... Alguns aspectos, né, são interessantes, né, da gente observar. Por exemplo, qualidade na muda. Se eu não tiver uma boa genética já no início, né, com certeza a produção também vai ser menor. Então, alguns itens, né, como genética, preparo do terreno, conhecimento do mercado, para quem que eu vou vender, onde eu posso fornecer esse produto, desculpe, a maneira de conduzir, né, como que eu vou fazer desbaste, qual a quantidade de desbaste. Então são itens, né, são objetivos. Ter um profissional responsável, acompanhamento com o inventário florestal, né, para você realmente dizer, ó, em 10º ano, 11º ano eu vou fazer o desbaste. Então ter esses itens aí são necessários, né, para que você tenha rentabilidade no final. E a região aqui é uma região florestal. Então é interessante que você faça investimento, né, nesse setor. A área agrícola aqui não é tão forte, né? Parte de fruticultura e florestal que são o carro-chefe, vamos dizer, aí da região, principalmente, né, serrana.
Essa é uma das dúvidas que eu tenho, por exemplo, né, para quem pretende investir. Será que o mercado, né, fora o que as empresas dominam hoje, né, será que esse produtor, investidor independente, ele consegue fazer com que essa produção que ele tenha chegue no mercado de forma consistente, trazendo bons lucros, né? Esse mercado ainda consegue absorver o que possa vir de floresta? Consegue, né? Empresa, né? Vamos dizer, parte da Klabin compra essa madeira, Bernec, tem algumas outras empresas, né? Mas eu consigo mercado, sim. Ainda tem onde colocar esse produto. Caso de Bernec e Klabin, o produtor tem que ter em mente que ele tem que fazer certificação florestal. Uhum. Se você vai exportar madeira, dependendo qual o país, também tu tem que fazer certificação florestal. Então, tem que agregar valor ao teu produto. Mas mercado você encontra, né? Outra coisa que talvez, né, o investidor, o produtor deva se atentar, né, que eu acho que até entra nessa parte de planejamento, que é quão distante está a área que ele quer plantar hoje, né, para onde ele quer oferecer essa madeira. E em relação às estradas também, né, não só as estradas que ele tem para que ele possa escoar da propriedade, mas um planejamento de estrada nos talhões onde ele pretende ter essa floresta. Né? Uhum. Então, como é que deve ser o planejamento dele em relação hoje distância, né? As empresas aumentaram um pouco a distância, né? Logo que eu me formei era em torno de 100 e poucos quilômetros, né, de distância. Hoje passa de 200 algumas empresas. Então o planejamento quanto a isso aumentou essa característica, né? Porque você tem, vamos dizer assim, à medida que os anos foram passando, as empresas, tanto daqui e outras que chegaram, acabaram adquirindo maior quantidade de terra. E às vezes você não tem uma proximidade tão perto assim da empresa. Então o que acontece hoje é uma distância cada vez maior e na floresta o proprietário que vai fazer essa parte de planejamento de estradas, né? Então, se é uma área que nunca foi, um reflorestamento novo, ele vai ter que delinear os talhões e posterior, né, ver qual é a quantidade de máquinas, se pode ser usado, se é semi-mecanizado, é totalmente mecanizado, né, que hoje é o que mais tem, né, é colheita mecanizada. Então, ele tem que fazer uma adequação já, né, para poder retirar esse produto da floresta. E eu acho que até com o decorrer do tempo essas estradas foram, né, passando por uma melhoria, né? Já pensando, né, nessa produção florestal, né? Então acho que hoje a gente tem estradas de melhor qualidade fora da propriedade. Isso facilita bastante, né? Sim, tem melhoria de estradas e tem uma quantidade maior de empresas que fornecem equipamentos e prestam serviços, né? Em termos de equipamento na área florestal. Bacana. O senhor mencionou ali sobre qualidade de madeira, né? Talvez isso seja muito mais perceptível, né, para quem está atrelado a uma empresa. Mas se a pessoa, né, for um investidor independente, né, o que ele pode fazer com essa floresta para que ele consiga promover uma madeira de tão boa qualidade quanto aquela que as empresas têm hoje, né, sob o seu domínio? O que ele deve prestar atenção para que essa madeira que ele está produzindo, né, tenha tão boa qualidade quanto a que as empresas têm hoje? Como eu falei, né, a questão do plantio inicial, a questão da adequação numa genética, uma procedência, né, tem empresas aí que fornecem essas mudas, e posterior é a eliminação de competição, que a gente chama, que é os desbastes. Então, quanto, vamos dizer assim, maior a dimensão final do produto, maior às vezes a quantidade de desbaste ou um menor espaçamento. Então eu posso, vamos dizer assim, jogar
nesses aspectos. Ter uma densidade inicial maior e fazer desbastes mais cedo, mas com um produto no primeiro desbaste, vamos dizer assim, numa quantidade menor do que se eu espaçasse um pouco mais a distância entre as mudas e fosse fazer o desbaste num período de tempo maior. Aí eu vou ter uma maior quantidade de produto já no primeiro desbaste. E aí você aumenta a qualidade, né? Porque a floresta, à medida que ela vai crescendo, é necessário que você faça os desbastes, né? Porque ela precisa de luz, precisa de espaço e de água e nutrientes. Então, se eu não eliminar a competição, eu não vou ter uma produção, vamos dizer assim, de uma determinada dimensão. Então, eu tenho que, vamos dizer assim, fazer uma intermediação entre quantidade de muda, quantidade de desbaste e a finalidade lá do produto final, né? Madeira, quanto maior a dimensão, maior é o preço por metro cúbico. Uhum. Quando o senhor fala de desbaste, né, a gente está falando aqui de retirada de alguns indivíduos, árvores, né? Mas talvez quem esteja nos ouvindo pense, bom, mas por que eu vou retirar alguns indivíduos, né, se eu vou ter um custo maior na hora de implantação e depois eu vou fazer o desbaste, né? Então, por que eu vou retirar esses indivíduos? Por que eu já não entro, então, com uma densidade menor e economizo na hora do plantio? Qual é a importância, né? Qual é essa relação que se deve ter entre a quantidade de indivíduos que se entra na implantação de uma floresta, né? Qual é a importância de entrar com uma densidade maior para que à medida que os anos vão passando, a gente vai, então, promovendo esse desbaste, essa retirada de alguns indivíduos da floresta. Por que eu entro com uma densidade maior no começo e vou retirando esses indivíduos durante o tempo? Por causa do efeito da competição, né? A árvore vai crescendo, aumentando a sua forma, a sua dimensão e necessita de mais espaço. Então eu preciso fazer os desbastes para eliminar essa competição e deixar na floresta aqueles indivíduos que eu quero com um valor maior para o final, né, para o período de rotação. A gente tem que ter em mente assim, né, vou fazer floresta, vou fazer um corte raso com que idade? 18, 20 anos, né? Dependendo da dimensão, vai até ou qualidade do sítio para uns 25. Então, o correto, né? Você pode, se você der um espaçamento muito grande no início, eu não vou ter uma árvore tão cilíndrica. Eu vou ter uma árvore num formato mais piramidal. O que acontece com isso? Que a quantidade de toras que eu vou tirar ao longo do fuste numa árvore em formato piramidal vai ser menor do que no formato cilíndrico, né? Então eu posso adensar, né? Se eu adensar muito, eu mais cedo vou ter que fazer os desbastes. E um espaçamento menor, eu posso tardar esse primeiro desbaste, né? A ideia, então, é estimular que essas árvores cresçam no momento inicial mais em altura do que em diâmetro, né? A árvore... Para que tu possa ter uma árvore em uma altura, né, boa, desejada, e a partir... tronco mais cilíndrico. Mais cilíndrico, e à medida que o tempo vai passando, tu vai fazendo os desbastes, então, para promover o crescimento em diâmetro, promover incidência de luz, né, para que ela cresça em diâmetro. E desbaste, assim, leves, né? Leves no começo. Né? Até o final, né? De preferência. Desbaste acima de 30%, 50% da quantidade de área basal que eu tenho numa floresta, eu tenho perda de produção que pode chegar até 29% lá da quantidade de metro cúbico no final. Então não é ideal você fazer desbastes de 50%, 60% da quantidade de área basal que eu tenho numa floresta. Então fazer desbastes leves, né? Desbastes de 30%, que é o que o pessoal geralmente usa aqui, né? Na região 30%, 32%, a maioria das empresas de certa forma. Então isso já é um conhecimento adquirido ao longo dos anos, né? Desde que se iniciou com o cultivo dessas espécies, pinos e eucaliptos, então já se tem esse conhecimento, né, dessa quantidade de desbaste. E outra coisa tem pessoas que, o primeiro desbaste ele é uma baixa produção e eu não vou realizar.
e você deixa a floresta, às vezes, em competição. Isso também, no final, pode diminuir a rentabilidade, porque você retarda, né, a taxa de incremento, a capacidade de crescimento que a espécie pode ter durante o ciclo, né, de vida dela. Então, em relação ao desbaste, este é um dos fatores mais importantes hoje para quem quer produzir floresta, né? Não só produzir floresta, mas produzir floresta com qualidade. Com qualidade, né? Ser atento a quando entrar com desbaste, que quantidade, né, ele deve entrar com desbaste, né? Então, não, como o senhor mencionou, não entrar com desbaste de forma pesada. Muito pesada, muito agressiva, né, para que essa floresta não perca em produtividade. Isso. Né? E ainda, né, sobre este assunto, eu acho que tão importante quanto saber que o desbaste é importante, saber que tipo de desbaste esse produtor, esse investidor pode realizar, né? O desbaste que ele vai entrar de forma sistemática ou seletiva, é isso, né? Então, o desbaste ele é sistemático, né, que é retirada de uma fila inteira. Então, segue sempre uma mesma sequência. Isso varia, né, de empresas. Tem empresas que tiravam a 4ª fila, a 8ª fila, a 6ª fila. Então, depende muito de empresa, né, para empresa. Então, o sistemático, ele é uma forma, na verdade, né, de auxiliar um pouco mais em quantidade de madeira no primeiro desbaste. Porque se eu fizer só o seletivos são 2 tipos. O seletivo por baixo e o seletivo pelo alto. Por baixo eu vou tirar as piores árvores, né? As piores, e deixar concentrar o crescimento naquelas árvores lá que eu quero para a rotação final, né? Então eu concentro o incremento, a capacidade de crescimento nessas árvores que eu quero para a rotação final. E o desbaste por alto, ele pode ser feito em alguns casos. Por exemplo, eu estou precisando de uma rentabilidade maior. Eu estou precisando de um fluxo de caixa, formar um caixa. Mas ele não pode ser feito durante toda a sequência. Desbastes, né, geralmente você faz de 3 a 5. Então, hoje em dia, né, o pessoal faz em torno de 3 desbastes. Geralmente quem planta um espaçamento um pouco maior, né, 3x3, ele vai fazer 3 desbastes lá. Vai chegar no final lá com 500, 450, 500 árvores lá. Em torno de 30% da quantidade inicial. Né? Que se ele... Isso. Então, é uma forma de você... E quem planta mais adensado, como a gente tinha comentado, acaba que você tem que realizar desbastes, né, em quantidade de vezes maior. Tá? Então, é uma forma de você concentrar o incremento nas árvores lá para a rotação final. Então, se ele entra com um desbaste sistemático, ele vai escolher uma linha, por exemplo, uma linha entre 4 e vai tirar aquela linha inteira. Se ele escolher um desbaste seletivo... Não, geralmente é os 2, né? Os 2? Faz o sistemático e o seletivo nas linhas que ficaram, né? Nas linhas que ficaram, ele pode ir tirando, então, por baixo as piores árvores, né? Para deixar só aquilo que realmente for de interesse para o final do plantio. Ou também pode tirar algumas árvores que são consideradas árvores boas, se ele quer gerar um fluxo de caixa um pouco maior. Isso aí. O pessoal hoje usa, se fala em árvore futuro, né? Então eu vou no povoamento na hora do desbaste e caracterizo qual a árvore de melhor crescimento, melhor forma, e com base nessa eu vou mantendo as demais. Então seria quase que uma árvore espelho para a formação de uma floresta, né, com qualidade no final. E em relação a esse primeiro desbaste, né, eu estava pensando aqui quando o senhor falou em fluxo de caixa, né, porque eu acho que quem pretende investir já quer não que queira ter o retorno do seu investimento já no primeiro desbaste, mas ele vai imaginar que nesse primeiro desbaste ele já possa ter um bom retorno, né, em cima daquilo que ele investiu. Dá para ter um retorno considerável já no primeiro desbaste?
Depende, como a gente falou, da densidade, né? Se eu fizer uma densidade muito alta, automaticamente eu não vou ter uma quantidade de madeira de boa qualidade, de maior dimensão, né? O que se tem na teoria, né, da engenharia florestal é que não fazer desbaste ou desbastar, a produção tem que ser no final semelhante. Uhum. A diferença é que não fazer o desbaste, eu vou acabar concentrando uma quantidade de árvores em classes de menor diâmetro. No final. Uhum. Tá? Então essa é a diferença. Rentabilidade, né, teve um período aí que o primeiro desbaste o pessoal estava jogando fora ou não fazendo. Inclusive teve uma época aqui na região que o pessoal derrubava o pinos, porque ninguém comprava o primeiro desbaste, e estavam trocando por soja, substituindo, né, o pinos por soja. E isso agora mudou, né? Então você tem rentabilidade já com o primeiro desbaste. Se você plantar uma quantidade menor, né, a dimensão vai ser maior também no primeiro desbaste e você garante a rentabilidade. E isso varia, o preço varia muito, né? Vacaria, por exemplo, próxima aqui é um preço, o Lages aqui é outro preço. Gente vinculada à empresa, você fica, vamos dizer assim, atrelado ao preço que a empresa paga para você. Então tem umas variações, né? Tem gente que prefere vender árvore em pé. Eu fiz um inventário há um tempo atrás para um proprietário que ele conseguiu o preço de R$220 a árvore em pé. E a vantagem dele, né, vender em pé, é que ele não precisa estar controlando aquela pesagem, o fluxo de caminhões, né, todo dia. Então ele não tinha equipamento, não tinha pessoal, é melhor você vender em pé. Vende a floresta e faz um contrato de tempo de retirada. De retirada. E era uma floresta de quase 23 anos. Então era uma dimensão acima de 35, né, de média de DAP. Então ele conseguiu alocar aqui acho que em Otacílio Costa, se eu não me engano, a 220. Parece ter uma empresa ali que corta madeira de maior dimensão. Né? Para beneficiamento da madeira para tábua? Isso. E para onde que o primeiro desbaste costuma ir? Geralmente o pessoal está mais atrelado, acho que a Klabin, né, celulose, aqui Bernec, e para energia. Tem, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que a gente usava o pinos para lenha. Para lenha? Para lenha, para magaria. Magaria, né? Que agora hoje não tem mais muito aqui, né? Mas era uma empresa que eu trabalhava em Joinville e a gente vendia até para lenha. Então, vende para caixaria. Já vi escora, né, de pinos. No caso de escora de pinos, eu já vi empresas de eucalipto, venda para escora, mas no caso de pinos, já vi. Para escora não também. É muito comum, mas eu já vi gente usando. É mais comum para eucalipto, né? Um primeiro desbaste de eucalipto normalmente é para escora. Sim, né? Escora, lenha, né? E rentabilidade, né? A diferença é que o maior tempo te dá uma rentabilidade, porque uma floresta de pinos, sendo muda de boa qualidade, ela pode crescer mais de 32 metros cúbicos hectare ano. Tu vai chegar aí nos 18 anos, tu vai ter uma rentabilidade aí em torno de 150 mil ou mais, às vezes, por hectare, certo? E o eucalipto, para nós aqui, o preço é menor, não tem uma procura. Não sei porquê, né? O mercado aqui em Lages, uma empresa que eu conheço, que até eu tenho um aluno que está fazendo estágio, leva para exportação lá no Porto. Então eles levam eucalipto, procuram eucalipto aqui, compram e acabam exportando, colocando em navio. Né? Tá? Então o eucalipto para nós aqui não tem um valor tão alto, mas dá rentabilidade, e no litoral esse preço muda. 150 mil reais por 18 anos, por aí, dependendo a condução, né? Por isso que a gente fala, né? Você tem que conduzir de forma adequada, senão tu também não vai conseguir obter esse valor. Para um custo de implantação hoje, girando em torno de quanto? Pinos hoje em torno de 11 mil, um pouco mais, depende da área, né, da condição do preparo, né. Imaginando uma densidade de 1.600 árvores por hectare, né, um espaçamento mais ou menos de 3 por 2. Isto.
Tá? Que então, é isso, 1.660 árvores por hectare vai dar um espaçamento de 3 por 2, né? Então, girando em torno de 11 mil para implantação, imaginando tirar um pouco no primeiro desbaste, com quanto tempo? Com 11º ano, tudo depende do crescimento do sítio, mas geralmente é 11º ano, talvez 12º, espaçar um pouco mais, aí vai para o 12º ano. Mais um desbaste lá pelo 14º ano e 18º faz o corte final. Então é mais ou menos essa sequência, né, que se tem. E a rentabilidade, com certeza, tanto que você vê cada vez mais gente investindo, né? Inclusive tem previsão parece que a Klabin, de montar uma nova empresa aqui em Lages. Então aí você começa a ver que tem daqui espaço. A pouco, se eles estão pensando, é porque ainda tem área para comprar, tem área para plantar, fazer investimento, né? Para poder trazer essa empresa para cá. Eu lembro, né, a gente tem uma propriedade ali em Capão Alto que em 98, né, a propriedade era exclusivamente pecuária. Em 98 a ideia era plantar 250 hectares de pinos, né, mas foi uma resistência que eu tive, né, porque meus avós com, né, aquela visão de pecuarista achavam que o pinos não era uma coisa muito rentável. Né? Madeira branca, como se dizia. Né? Então, e que para o terreno não era tão bom. E a ideia que eu tinha, né, naquela época, com 18 anos, é que a gente plantava o pinos naqueles lugares de difícil acesso. Né? E hoje é diferente. Hoje é diferente, né? Hoje tu pensa em plantar floresta, né? Tu pensa que essa nos floresta melhores sítios, né? Deve ser produtiva e deve ser implantada nos melhores sítios, né? Nos melhores terrenos, nas melhores regiões, para que justamente tu possa, né, ter uma alta. A questão do sítio é assim, né? Quanto melhor o sítio, mais rápido tu vai tirar a madeira. Tá? Desbaste, né? Além de eliminar a competição, também é uma forma de você aumentar a rentabilidade ao longo, né? Ou, vamos dizer assim, antecipar aquela renda final, né, do teu investimento. Então, tu faz esses desbastes justamente para isso. A questão de pinos, eucalipto, no início todo mundo era avesso. E graças às empresas, né, realização de fomento florestal, porque a Klabin, você tem muda, tem assistência técnica e tem garantia de venda do produto. Foi assim que a Klabin, quando tinha empresa ainda lá em Guaíba, a empresa existe, mas não é mais Klabin, né? Ela fez com os produtores para incentivar o plantio de eucalipto, né? Aqui uso mais pinos, lá eucalipto. Então foi assim, o fomento florestal. Teve um boom florestal, acho que por volta de 2003, 2004, por aí, né? Eu lembro que teve esse boom. Então é o fomento, né? Você investir, né, sabendo que aquilo ali vai te gerar um retorno, né? Então, sem dúvida nenhuma, acho que ninguém mais questiona essa característica aí. Aqui ainda tem a característica, né, que o meu colega lá trabalha, que é a questão de resina. Você poderia tirar resina, né? Acredito, acho que é um próximo programa, né? Tu vai... Com pinos aí, mas não é de qualquer espécie que é possível tirar resina. Eliote, pinos né? Eliote. Isso. Dá para tu pensar, então, em produzir madeira e ainda resina. Assim agregar valor ao teu investimento, podendo extrair resina de tempos em tempos. Não só uma vez, provavelmente. Não só uma vez. Tem um período de tempo que você pode tirar, né? E mesmo assim você pode ter aproveitamento da madeira. Tá aí um bom tema para que a gente possa conversar, né? Num aqui, como programa. É uma região fria, né? Provavelmente tu vai tirar um pouco menos, mas tem alguns pontos... Ultimamente nem tem feito muito frio, né? A gente tem pego uns anos de clima mais ameno, né? De invernos mais amenos. Então você consegue ter produção de resina também. Então, se de repente eu pensar em pinos, né? Porque é do pinos que a gente está falando. Se a gente pensar em pinos, a gente entrar com uma espécie com propensão, digamos assim, à produção de resina, que é o Pinus eliote. Então eu consigo, além da madeira, obter uma renda extra significativa, porque a resina, né, tu consegue... É um preço alto. É um preço bom e consegue
colocar alocação ela em mercados importantes da indústria química, né? Sim. Então, além da madeira, eu consigo uma rentabilidade bastante expressiva através da... Agregando valor à floresta, Agregando valor à floresta. Isso serve para o produtor, para o investidor, para quem pensa em investir em floresta de forma... No passado, né, quando eu me formei, geralmente as empresas trabalhavam com Pinus elliott. Como ele é muito resinoso, né, ficava grudado na roupa, o pessoal diz, não, dependendo da finalidade, né, na máquina ficava grudado na madeira, então acabou-se usando Teda. E Pinus, esse Pinus elliott e o Teda que vieram para o Brasil, não são os melhores tipos de conífero que poderiam, né, que tem lá na Europa, nos Estados Unidos, que tem uma outra qualidade, né? Então a gente ficou com essas duas espécies, tem experiências de outras espécies, né, variedades aí, caribenho e outras variedades aí que o pessoal não apostou muito, então ficou concentrado, né? E essa relutância que se tinha, isso já passou há muito tempo, né? Mas ainda assim, em função da capacidade de adaptação dessas espécies, hoje a gente tem, né, altos índices de produtividade e qualidade de madeira que, né, que dão conta do que o mercado, inclusive, né, o mercado americano precisa. Né, e na verdade, na época, foi uma forma, né, de você evitar, às vezes, o corte mais expressivo de florestas nativas, né? Porque hoje em dia é totalmente contrário, ninguém usa mais nativa, né? Tirando a Amazônia, o sul do Brasil aqui, ninguém faz manejo, exploração de floresta nativa. Tanto que a área de cobertura dessas florestas aumentou bastante, né? Principalmente Rio Grande do Sul, que na minha época que eu estudava, acho que era em torno de 5%, 6% de cobertura, hoje está perto de 20% ou passa de 20% de cobertura. Então foi uma forma, né, de você introduzir essas espécies, e o que se tem, né, vamos dizer assim, o que eu posso te dizer, por que se optou por pinos e eucalipto? Porque é uma única espécie cultivada de forma homogênea no terreno. Eu tenho uma taxa de incremento que é constante no tempo, e aí eu tenho cortes anuais constantes e rendas constantes. Então eu tenho facilidade de planejamento e eu tenho, né, uma renda contínua, coisas que espécies nativas, né, é mais difícil de você fazer. Ela te dá uma certa previsibilidade. Isso, né? Ela facilita o planejamento, a administração, né, da empresa florestal. Então essa é vamos dizer assim, foi o up, vamos dizer assim, que fez com que todo mundo, né, na época, tivesse interesse no plantio de floresta. Inclusive, até 86 tinha incentivo fiscal, né? Eu peguei algumas empresas que a gente fazia um inventário da floresta e tinha que pedir autorização de corte para o governo, porque estava vinculado lá no incentivo fiscal, né? O inventário, né? O inventário se torna aí uma das, né, das outras peças chave, né? Além do que a gente falou, né? Qualidade de muda. Antes de qualidade de muda, a gente falou do planejamento. Sítio, né? planejamento, o objetivo da floresta, qualidade da muda. Para onde eu vou enviar essa madeira depois que eu tiver essa floresta pronta, mas já começando, né, com planejamento de estrada, com plantio de muda de qualidade, né, pensando que eu vou precisar, né, ter um mercado para escoar, para onde eu vou escoar essa madeira, eu vou precisar determinar manejo, que formas de manejo eu vou precisar determinar. Mas outra peça chave, né, de tudo isso que a gente falou aqui é o inventário florestal, que é eu ter isso em planilha, em dados, né, de forma quantificada, aquilo que a minha floresta está produzindo, né? Então, acho que o inventário, ele se torna, então, mais uma das forma peças. de você acompanhar o desenvolvimento da floresta, né? E inventário ele tem que ser contínuo, né? Tem Periódico. Periódico, né?
fazer de tempos em tempos, principalmente para você saber o momento de fazer o desbaste, seja primeiro, seja segundo, né? O momento em que a taxa de incremento está reduzindo, acompanhamento da floresta, né? Então o inventário ele faz parte do planejamento, né? É uma forma de você... É como se fosse fazer um laudo médico, né? Então eu vou lá na floresta, meço ela, mensuro altura, diâmetro, calculo, determino a área basal, e aí eu sei tirar informação e conhecimento para condução dessa floresta. Então é necessário fazer isso. Tem gente que deixa para fazer no final, não recomendo, né? Faz lá no último, vou vender a floresta, vou fazer inventário. E o pessoal hoje a maioria dos investidores aí na área florestal, eles querem saber quantidade de árvore. Eles não querem mais nem, às vezes, somente parcela. Eles querem contar árvore por árvore, né? Uhum. Eu lembro de uma vez que eu estava com o professor André no inventário que a gente fez lá em Anchieta, no extremo oeste aqui de Santa Catarina. E aí a gente, né, depois, né, de ter feito algumas parcelas desse inventário, a gente parou para fazer um lanche, que era o nosso almoço. Daí estava sentado eu, professor André Rez e um colega meu de turma, o Felipe Neckel, que hoje está em São Paulo. E aí eu, de forma muito calma, né, não querendo assustar meus colegas, eu falei, professor, eu não quero atrapalhar o teu almoço, mas está vindo uma cobra coral atrás de ti. Eu não ia nem ver, né? Pode ser que ela não seja verdadeira. Vai saber. Melhor não apostar, né? Mas eu sei inventário tem isso, né? Eu sei que depois desse episódio, qualquer cipó que enroscava na bota era um susto. Não, você não trabalha mais, estraga o teu dia de trabalho. Né? Aquele dia não rendeu muito, mas faz parte, né? Faz parte do bom inventário, é ter EPI, né? O pessoal trabalha, sabe? Tem que ter EPI justamente por causa dessas questões aí. Né? Mas o que seria por exemplo, né, para quem tá investindo em floresta, né? Qual seria essa periodicidade para inventário? O primeiro inventário com quantos anos? Depois com acima de 3 anos, né? Porque você tem que esperar a árvore ter um diâmetro, porque se mede a altura do peito, né? Diâmetro a 1,30. Então, acredita ali, perto do 8º ano, 7º ano, já dá para fazer um inventário. No né? caso de pinos, com 3 anos, no caso de eucalipto? Eucalipto, acho que com 3 anos é. Para quem quer ter um acompanhamento mais. E aí, mais um inventário lá, mais ou menos perto de cada... Desbaste. Antes de cada desbaste, um inventário, né? Até para que tu possa determinar né, a quantidade, a intervenção com base em informação, né, professor? Isso aí. Então, pode-se fazer, tem todo o ano, né, ou perto do período de realização dos cortes, né? Mas o bom é não deixar de fazer, né? Principalmente para você acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da floresta. E ver qualidade, né? Porque você também, no inventário, não é só... área basal, né? Você tem que ver qualidade do fuste, a característica da copa, então questão fitossanitária, então eu tenho que fazer esse controle, né? Então o inventário é com esse objetivo, com essa finalidade. É acompanhamento, né? Acompanhamento. Determinação daquilo que tu quer como produto final e ao mesmo tempo a determinação daquilo que tu não quer, né? E o pessoal geralmente se assusta, né? O inventário é caro, eu não quero gastar. Não representa nada quando você vê o valor final da floresta. Né? É irrisório, né? É irrisório. Contratar um profissional especializado nessa área não representa... Não representa. Né, quase nada no valor final da floresta. Não vai deixar de ter ganho por causa do profissional que você contrata. A informação que o profissional te traz ali vai fazer com que tu tenha um rendimento, né, extremamente... muito mais expressivo, que não compensa nem comparar o valor de um... E hoje, como é o caso aqui do canal, né, a intenção é justamente isso, né, prestar essa assistência, esse conhecimento, né, para que os produtores consigam cada vez mais investimento, oportunidade, né, finalidade de uso de uma madeira com qualidade também melhor.
Então esse é o nosso objetivo, né, como engenheiro florestal, a condução desses recursos. Para você que está nos acompanhando hoje aqui no Dúvida Rural, este foi nosso primeiro episódio, né, nosso episódio de abertura das porteiras para essa trajetória do canal, e nós conversamos hoje com o professor Dr. André Felipe Hess sobre floresta plantada, como um produtor independente, como um investidor, né, pode fazer para que ele tenha sucesso no plantio de floresta. Quais os passos ele deve seguir para que ele tenha sucesso nesse investimento? Eu peço que vocês que nos acompanham se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, também nos acompanhem através das redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Facebook, também do Spotify. E aqui eu deixo o meu agradecimento, né, ao professor André Felipe Hess. Meu muito obrigado por essa conversa, né? Eu tenho certeza que com essa conversa a gente pôde esclarecer muitas dúvidas do pessoal que nos acompanha. E para aqueles que pretendem investir, né, de forma independente, seguindo esse passo a passo que a gente deixou aqui, eu tenho certeza que terão sucesso no investimento. Então, meu muito obrigado pela sua presença aqui nessa nossa conversa. Eu que agradeço, né, Alex, a participação no canal e poder estar passando, né, conhecimento, experiência, prática com esse tempo já de serviço na engenharia florestal. Então eu que agradeço a oportunidade e a gente está aqui sempre que possível, né, para poder sanar dúvidas, não só desse assunto de plantio e investimento, mas também de outros assuntos de interesse do setor florestal. Com certeza, eu acho que teremos ainda muito mais assuntos para tratar, né? Eu acho que quando se fala de floresta a gente tem muita coisa ainda para conversar. Quero ver se também uma outra oportunidade conversamos também sobre a resina de pinos, que eu acho que é um assunto muito importante. E para você que nos acompanhou, continue com a gente no nosso canal, continue com a gente nos próximos vídeos, nos próximos episódios. Eu tenho certeza que muitas das suas dúvidas serão sanadas aqui, né? E se não sanadas aqui, você pode nos acompanhar através da nossa página também, entrar em contato com os nossos especialistas e nós faremos questão de solucionar as suas dúvidas e trazer para vocês as melhores estratégias para fazer da sua atividade ainda mais próspera, sustentável e lucrativa. Então, este foi o nosso primeiro programa do Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Obrigado e até breve.